Mas boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Vocês têm uns pastores fantásticos. E nós estarmos aqui convosco, para nós é um refrigério, dá-nos esperança que ainda há igrejas simples que amam Jesus. E nós sentimos a vossa simplicidade assim que entramos, o vosso carinho. Então mantenham isso e Deus será certamente convosco, está bem? Nós vamos orar ao Senhor. Antes de eu iniciar, eu gosto sempre de orar e depois já vamos começar aqui a partilhar algumas coisas, falar um pouco também da nossa história, também para vos animar um pouco nesta caminhada com Jesus. Vamos orar então. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela tua igreja neste lugar, Senhor. Somos gratos por cada pessoa que está aqui, Senhor, por aquilo que estás a fazer, Senhor. Guarda, Senhor, cada um, Senhor, que cada um viva na fé, Senhor. Cada um guarda a palavra no coração, Senhor. Deus, e nesta conferência que já tens começado a falar às suas vidas, que este dia seja um dia marcante para eles, seja um tempo transformador, Deus. E Deus, e também oro, Senhor, porque deste-me esta responsabilidade, Senhor, de partilhar a Tua palavra. Tu conheces as minhas fragilidades, conheces as minhas limitações, Tu sabes toda a minha vida, Senhor, e eu peço que Tu me ajudes como um simples instrumento e que toda a honra e toda a glória seja para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Eu quero apresentar, antes de começar, acho que tem umas imagens, um slide. O primeiro, acho que tem uma, não sei se conseguiram meter aí, conseguiram? A nossa família, que é as nossas manas gêmeas, são bonitas, não sabem? Eu fiz um bom trabalho, fiz logo duas bonitas. Não é? Muito bem. É Clara e a Letícia, e elas são muito doces. São as filhas que nós não merecíamos e Deus nos deu. Eu queria continuar aqui. Podes passar por outro slide para vocês. Eu vou começar aqui a falar algumas coisas. Estão a ver este aqui? Ninguém conhece, pois não? Este era eu poucos meses antes de me converter. E eu não me converti numa igreja. Eu nem ia à igreja. Eu tinha a minha avó, que hoje sou pastor dela. A minha avó orava muito pelos netos, orava muito, e ela dizia: Tiago, vamos à igreja. Eu cheguei a ir uma vez ou outra quando era miúdo, mas não queria. Eu dizia: avó, eu quero curtir a vida, e quando eu me cansar, eu depois vou. Quando eu ficar velho, eu vou para a igreja contigo. Eu lembro-me que vivia, como vive a maior parte das pessoas lá fora, em festas, consumia drogas, bebia, discotecas, tudo mais. Eu morava naquele bairro que fica a Portela, que é Nascide, que fica ao lado da Cova da Moura, naquela zona ali. Então eu conheço a Cova da Moura, conheço aquele lugar todo. Então, entretanto, a minha vida começou a dar tudo errado. Eu jogava futebol, cheguei a jogar numa temporada no melhor clube de Portugal, que é o Sporting. É o campeão, não é? É isso aí. Mas pronto, deixamos as más línguas Então chegou um ponto em que era eu ou o Cristiano. Eu disse: vai, Cristiano, se é tu melhor, eu vou... Quase isso. Mas eu não ilusionei-me, depois frustrei-me com o futebol e comecei na minha casa, os meus pais tinham muitos problemas, o meu pai era alcoólico, e então havia muita violência doméstica e isso tudo. Somos 5, tenho 4 irmãos, então na minha infância era muito violência doméstica, muita dificuldade, às vezes não havia comida, então era muito difícil. Eu ia para a escola, mas não tinha cadernos, não tinha nada. Então
nós fomos nos safando, não é? Conforme a vida ia dando oportunidades, depois começava a roubar e vendia droga, essas coisas. Fazíamos tudo para nos safar, não é? Até que tudo começou a dar em errado e eu lembro-me que estava no meu quarto sozinho, era umas 4 da manhã, e apareceu um filme a dar na televisão. Eu nunca mais encontrei esse filme, nem sei o nome do filme. Eu acho que foi Deus mesmo que produziu o filme no céu e meteu naquela televisão pequenina para eu ficar a ver. E o filme era da história de um pastor e ele amava muitas pessoas e havia personagens no filme em que havia uma toxicodependente, havia prostituta, havia um ladrão, havia pessoas com... E ele orava por essas pessoas, ia à noite para a igreja orar por essas pessoas. E numa noite ele adormece e há um curto-circuito na igreja e ele morre. E quando a igreja está a arder, essas personagens todas vão a correr para a igreja porque gostavam do pastor, apesar que não queriam nada com o Deus dele. E naquele exato momento em que elas veem o pastor a sair dentro de um saco, elas se converteram e o filme depois mostrou a vida delas transformada passado um ano. E aquilo tocou no meu coração e eu disse, pá, comecei a falar assim com Deus: Deus, tu existes, tens de mudar a minha vida, porque eu sinto-me inútil. Pessoas boas morrem e eu estou aqui, minha vida não tem significado nenhum. Eu podia morrer hoje e todas as pessoas, ninguém sentia a minha falta. E lembro naquele momento eu senti a presença de Deus no meu quarto. Eu na altura não sabia que era a presença de Deus, mas senti algo muito forte e que me fez ficar de joelhos. E eu comecei a sentir uma luz forte, algo. E ouvi literalmente a voz de Deus a dizer, disse assim: Tiago, tu podes te sentir-te um inútil, as pessoas vão tratar-te como um inútil, mas para mim serás muito útil. E naquele momento ele dá-me uma visão de eu estar a falar para muitas pessoas. E eu não entendi aquilo, porque eu tinha um problema de fala. Eu comia muitas palavras, as pessoas não me percebiam. E às vezes, quando eu falo muito rápido, se eu estiver muito cansado, eu tenho de... Senão a minha mente é um Ferrari, que nada mais acompanha. Ela está a processar muita coisa. Então eu tenho de processar e com muita calma, porque senão vai logo muito rápido. Então os irmãos, quem aqui é do Brasil? Então se eu falo no meu modo, vocês não me percebem, que eu... Calma. E nessa noite, desculpa, nessa noite eu dormi tão bem. No dia a seguir eu acordei, eu liguei para a minha avó e disse: olha, eu tive um encontro com o teu Jesus. A minha avó ficou muito contente. E eu disse: agora eu vou, agora vai correr tudo bem. A minha avó, está bem. E ela não mostrou muito ânimo nisso. E ela disse: eu vou orar, porque o melhor era eu ir viver contigo, tu és crente, eu aqui tenho os meus amigos no bairro. Mas o meu pai não, a minha avó, mas o teu pai não vai deixar. E eu: pois, eu sei. Então eu comecei a orar. Minha avó: olha, ora que Deus faz as coisas acontecer. Começa a orar antes de dizer ao teu pai. E Deus vai criar a oportunidade de tu sair daí. Eu orei e Deus foi rápido. Só que não foi da forma que eu queria. Passado uma semana, o meu pai estava alcoolizado e ele começou a ralhar comigo. Ele fumava e bebia, mas começou a ralhar comigo por eu fumar. E eu disse: não, eu estava sentado no sofá, fiz um sorriso: pai, fica descansado que eu vou deixar de fumar. E eu sorri, ele pensou que eu devia estar a gozar com ele. Ele levanta-se e dá-me um pontapé na cabeça. E eu estava com uns calçõezinhos, uma t-shirt de alças brancas, era verão, e chinelos. Eu lembro que senti o sangue todo a saltar e a escorrer pela t-shirt. E eu, como sou do bairro, quando alguém me bate, eu vou-lhe bater de volta. Então eu levantei-me logo para lhe bater, a minha mãe meteu-se à frente e então eu fugi de casa. Eu tinha 16 anos, tinha aquela fuça que está ali. Então fui a correr, a chorar. Lembro-me que estava um relevado, parei num relevado, sentei-me no chão, cheio de sangue, e disse: Deus, é assim que tu queres mudar a minha vida? É assim, Deus. E ouvi a mesma voz: é assim, confia em mim. De repente apareceu um senhor, chamou a ambulância, fui para o hospital. Isto era 1 da manhã.
a minha avó foi-me buscar e fiquei 6 meses com ela. E nesses 6 meses a minha avó teve de me dar um discipulado intensivo e preparar-me para aquilo que o Senhor tinha. Eu em cada frase dizia 5 asneiras. Toda a preguiça que eu tivesse, a minha avó tirava-me cá, me acordava todos os dias às 7 da manhã. Todos os dias punha-me a limpar a casa, todos os dias punha-me a fazer o almoço, limpar o quintal, cuidar dos cães, lavar o canil, fazia tudo. E então eu cansava, a minha avó, não, estás em minha casa, tens de trabalhar. Pois ela, quando eu me fazia tudo certinho, ela vinha lá, és o meu menino de ouro. A avó ama-te tanto. E eu todos os dias, quase todos os dias, pegava na minha mochila, queria me ir embora. Chegava a sair de casa, ia 2 horas, depois voltava para casa. A minha avó lá descontraída, então filho, já... Já passou. Já passou. Então depois, fiquei minha avó 6 meses, meu pai, passado 6 meses, obrigou-me a voltar para casa. Só que eu não queria. Já tinha sido batizado, estava a ir à igreja. E eu voltei a chorar diante do Senhor e o Senhor disse, vai, confia em mim. Lembro de chegar ao bairro, meus pais não trabalhavam e não havia nada em casa. E a primeira noite foi difícil porque eu a dormir, era baratas a passar por cima de mim, ratos na casa, tudo sujo. E uma das coisas que acontece na vida de quem é cristão, quem é realmente transformado, ele não consegue viver em lugares sujos. Eu desconfio de um cristão que vive em santidade, que deixa a pia da cozinha suja. A nossa santidade começa na pia da cozinha. Por isso, eu estou a dizer isto porque eu tenho muitos irmãos novos convertidos e estamos a ensinar isso a eles. Aliás, a minha esposa e algumas irmãs já foram limpar casas de irmãos, deixar tudo limpo e disse, agora é manter. Se vocês conseguirem manter a casa limpa, é como a vossa vida. Entretanto, no dia a seguir comecei a limpar a casa, comecei a limpar tudo, a desinfetar, a limpar. E resumindo muita coisa, levei os meus irmãos para a igreja. O meu pai proibia, nós saltávamos pela janela do quarto de manhã, íamos à igreja. O meu pai ao domingo acordava sempre à 1h30. Então nós íamos à igreja às escondidas e depois voltávamos rápido, subimos pela janela, vestíamos os pijamas e fingíamos tudo. Até que eu ganhei a autoridade dentro de casa, já não foi preciso. Mas houve muitas histórias, muitas coisas com os meus irmãos, muitas coisas, mas graças a Deus, por muito que eles andem a vida com Deus, dá muitas voltas, mas graças a Deus que eu pude presenciar o batismo deles todos e ainda fui à África do Sul batizar o meu irmão mais velho e a esposa. Então, passado alguns anos, isto com 16, ali com 19, esta pregação, eu lembro-me de estar a ver esta foto, eu lembro-me foi depois da campanha dos Kids que eu conhecia a Viviane, e foi logo depois. Eu cheguei na igreja e eles convidaram para pregar num culto para os irmãos velhotes, que eram os únicos que iam me tolerar a ouvir, não é? Então foi a primeira vez que eu praticamente preguei num culto. Podes mudar depois. Aqui já sou eu, depois quando eu terminei o seminário, depois tive 3 anos a estudar teologia no seminário. Esta é a minha esposa. E ali foi o nosso primeiro campo missionário, em que nós fomos para Mirandela. Ficámos a morar numa aldeia chamada Vila Flor. Sempre que vocês beberem água da Fris vão se lembrar que é de lá. Então nós, como ganhávamos muito pouco dinheiro, então tínhamos de ir trabalhar às vezes no campo. Então íamos apanhar azeitonas para ganhar dinheiro, porque eu ainda levei a minha irmã de 12 anos. Nós estávamos casados há 8 meses, fomos para o nosso primeiro campo missionário e ainda levei a minha irmã com 12 anos para tomar conta, porque a minha mãe não tinha condições.
Então esta era algumas aventuras, nós apanhar azeitonas. Podes mudar, não sei se tem mais alguma coisa, acho que tem mais aqui algumas. Pronto, isto aqui era mais algumas. Isto foi quando estava na Madeira e eu ia de barco para Porto Santo, plantar igreja em Porto Santo, então eu ia de barco. Ali eram algumas aventuras lá para cima, tivemos em Ceia também, aqui com os animais, lá a ajudar a cortar árvores, a limpar alguns terrenos, e assim nós íamos chegando às pessoas também e podendo partilhar o Evangelho. Podes mudar entretanto e nós vamos entrar aqui em alguma partilha. O fogo que nos impele, não é? Podes mudar entretanto para o próximo. E eu queria partilhar aqui com vocês alguns versículos, entretanto vou transmitindo algum testemunho também. Diz em Deuteronômio capítulo 4, verso 24, diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus zeloso, é fogo consumidor. Eis que eu mesmo te refinei, todavia não como a prata, eu te provei na fornalha da aflição. E quando nós hoje estamos a falar sobre o fogo, sobre o estamos on fire, vocês não sabem no que é que estão -se a meter. A Bíblia diz que não se brinca com o fogo, não é? Nós não podemos brincar com o fogo. E nós muitas vezes estamos a orar, e muitas vezes nós oramos a Deus por coisas que a nossa vida não sustenta e que nós não queremos sustentar. Então nós temos de ter muito cuidado naquilo que nós pedimos ao Senhor, porque vai mexer com tudo o que tu conheces. Quando nós olhamos para a igreja hoje em dia, nós olhamos para a igreja como algo que nós vamos e parece que vamos lá e recebemos alguma coisa para que a nossa vida vá melhor. Mas isso é errado, porque a minha vida mesmo não indo melhor, eu vou com o Senhor. Porque às vezes com o Senhor, o melhor tem muito que se diga. Então quando eu digo assim, eu digo: Senhor, enche-me com a tua presença, dá-me o teu fogo. Para quê? Para que eu quero isso? Muitas vezes eu ouço pastores dizer: Senhor, eu quero uma igreja cheia. Para quê? Por que eu quero uma igreja cheia? Cheia de pessoas. Porquê? Não. Para quê? Porquê que tu queres ser cheio do fogo? Para quê? Para a vaidade. À noite nós vamos ter um tempo que vai mexer com vocês. Hoje eu quero ser algo mais simples, para vamos ter um tempo de perguntas. Mas quando eu olho e ao partilhar isto da história da minha vida, e muitas coisas aconteceram, eu lembro que quando eu comecei, eu fui expulso de casa. Meus pais expulsaram de casa. E eu dormia no chão da igreja durante alguns meses. E eu lembro de estar às vezes na igreja no meu saco de cama lá a dormir, porque eu ia dormir na igreja, mas eu tinha a chave da igreja, ninguém sabia. Eu ia para lá, o meu saco de cama, e não dizia a ninguém. Eu depois, como conhecia um clube de futebol lá perto da igreja, então eu ia lá pedir se dá para tomar um banho. E como as irmãs viam-me sempre na igreja, às vezes, e elas diziam: Tiago, eu tenho aqui deixavam-me sempre comida lá. Porque eu estava sempre na igreja, porque eu não ia para casa. E eu lembro-me que quando Deus começou a chamar para algo diferente, algo com Ele, eu lembro que eu abdicava de férias. Eu tirava férias no trabalho, a igreja tinha uma pequena casa de oração que servia para café convívio, para o apoio aos toxicodependentes, que eu também fazia parte da equipa, em Carnachide. Então eu tirava férias e eu não ia para lado nenhum. Eu acordava todos os dias às 6h30, ia para a igreja, ficava lá em jejum até às 6 da tarde, a orar para que o Senhor derramasse o Espírito Santo. E durante 15 dias eu fiz isso, uma semana, uma vez, outra semana, e nada aconteceu. Porque o que acontece se nós não tivermos fé? Sem fé?
O que é fé? Fé, eu vou-vos resumir e depois no fim vou-vos explicar melhor. Mas fé é permanecer. Tu não tens fé se não permaneces. E quando chegas a um ponto em que queres desistir, é porque vale a pena continuar. Quando chegas a um ponto em que queres desistir, é porque vale a pena continuar. Porque enquanto o Senhor não te levar ao lugar da desistência, é porque ainda não experimentaste a verdadeira fé. Então tu precisas chegar a esse ponto em que não há mais razões para continuar. Mas há uma razão apenas, que é Jesus. Então quando nós olhamos para este caminho, podes mudar e caminhar por este caminho que o Senhor nos chama. É um caminho cheio de obstáculos. E há obstáculos naturais, como diz aqui em Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos despertas entre as nações, saudações, meus irmãos. Considerem motivo de grande alegria o facto de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter a ação completa a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então o Senhor está a dizer que vai haver obstáculos naturais na vida. O teu carro vai avariar, alguém vai morrer pelo caminho, alguma coisa vai acontecer, uma doença, um desemprego, um negócio que não correu bem. Coisas que vão acontecer. E está tudo bem. Porque essas coisas servem para que a nossa fé seja verdadeira. Porquê? Porque a fé, ela é perseverança, é permanecer. Então o Senhor está a dizer assim, olha, tu vais passar por muitos problemas, mas permanece. Como o apóstolo Paulo diz, corri, o que ele correu? O que ele fez? O que ele disse? Alguém sabe? Corri a corrida. Sim, guardei. Combati o bom combate, guardei a fé, não é? Esse. Guardou a fé. Aguentou até ao fim. Se nós caminhamos com Cristo e estamos à espera que todo o tempo seja espetacular, vibrante, colorido, estamos enganados. Deus não está comprometido com a tua alegria. Deus não está comprometido com o teu bem-estar. Deus está comprometido com a tua salvação. Ponto. E quando tu cais, Deus não está lá, oi, coitadinho de ti, anda cá o papazinho. O Senhor vai estar lá, levanta-te, ser corajoso, bora. Nós hoje é que dizemos a Deus, tu és tão lindo, Senhor. Desculpa, eu sei que há músicas aí que o Senhor é forte, grandioso, é o Rei, poderoso. Deus não está preocupado que tu o aches lindo. Eu não quero um pai lindo, eu quero um pai forte. Podes mudar? Também há obstáculos causados pelos outros. Diz em Apocalipse capítulo 2, verso 1 a 3. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança.
Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Quando nós caminhamos com Jesus e não andamos por honra aos homens, nós vamos encontrar pessoas que vão bater connosco de frente. E a nossa simplicidade, quando nós somos simples com Cristo, os homens religiosos vão perseguir. Mas isso faz parte do plano de Deus para a nossa vida também. Para que a nossa fé seja fortalecida e seja sustentada. Para que tu saibas o que o Senhor Jesus passou por ti. E que tu tenhas um gosto. Porquê é que Jesus foi perseguido? Porque ele não andava pela glória dos homens. Ele não estava preocupado com isso. Nós hoje em dia muitas vezes vivemos com medo ou com receio de sermos colocados de parte às vezes e criamos sistemas, muitas vezes religiosos, para dominar outros. E depois ninguém é os intocáveis. Meus caros amigos, nós não somos intocáveis. Se o Senhor quiser, acaba contigo hoje. E tu vais dizer, Senhor, tu é que sabes, bora. Vamos, Senhor, queres, acaba. E muitas vezes vamos a lugar em que nós só vemos pavões a viverem num teatro que nem tempo têm para as ovelhas. Então é normal muitas vezes haver conflito entre nós. Sabem quando é normal? Uma igreja que não tem conflitos dentro dela não é uma igreja unida. É preciso haver conflitos para que nosso caráter e amor uns pelos outros seja revelado. O problema é que nós temos alguma coisa que seja diferente, nós não abrimos os braços, nós afastamos. Senta-te à mesa, vamos falar como homens. Eu não estava a ver um vídeo muito antigo, como é que os homens antigamente resolviam os problemas. Ia cada um com uma arma no coisa, não é? E eles depois viram, pum, pronto, está resolvido. Eu não é que morrer só um outro. Olha, o que eu vou ti primeiro perdeu, pronto, está a ganhar esta discussão. Hoje nós somos cobardes. Causamos problemas aos outros falando mal deles, não falando na cara. Porque sabem que nós falamos nas costas porque não amamos as pessoas. Então não sejas um obstáculo para os outros. E se fores um obstáculo para os outros, ao menos sejas um bom obstáculo. Para que eles se aproximem de Jesus. Que seja um bom obstáculo para que eles encontrem Jesus. Eu tenho lá um rapaz na igreja, eu há de vir aí logo, ele é português, e vocês sabem que para converter um português não há uma festa no céu. Há um festival. Eles no céu fazem tipo um mês de festa. Os anjos estão lá. Será que o português vai se converter? Aposta, aposta. Prepara já aí o festival, vamos já, o português. E eu quando eu tenho um português para lhe converter é tão bom. E ele conta muitas vezes. Nós estávamos na igreja e eu estava a namorar com uma rapariga que também tinham vindo os dois, mas ela já vinha de igreja, estava afastada. E eu estava no sofá e estava a falar com ele, porque eles queriam casar, mas eu estava assim, está bem? Quando um homem não é homem, é menino. Fica, eu disse, olha, para mim vocês não casavam, mas e depois eu estava assim, mas já tinham marcado o casamento, não sei o quê. E eu, tu precisas é de Jesus. Eu disse, tu precisas de Jesus. E eu, não sei. Eu disse assim, à noiva dele, disse, olha, sai com a minha esposa, vão lá para fora que eu fico com ela. Sentei-me, ele estava lá sentado. Eu cheguei perto dele, agarrei-lhe assim no coleirinho, levantei-o. É verdade.
E ele vai dizer assim, eu estou perdido. Eu, estás no sítio certo. Estás perdido, é aqui que tu vais encontrar. Deixa de ser um menino. E ele começou a chorar. Eu disse, tu queres Jesus? E ele, sim, eu quero Jesus. Então ajoelha-te já, vamos orar já aqui. E agarrava-lhe assim outra vez, deixa de ser um menino, pá, ser um homem, pá. E ele chorou, e ela disse, tu tiveste mesmo a arrancar ferros. Eu, pois. É porque ele é alentejano. E os alentejanos demoram, aquilo tem de ser... Eu há uns anos fui fazer um evangelismo no Alentejo e estávamos a pregar na rua. Estava lá um senhor de idade assim, ele assim com uma cara assim. E eu lembro quando acabou, pregámos, fui ter com ele. Então, amigo, gostou? Não me chateio, eu não acredito em Deus. Não. Foi assim chateado. E nós íamos continuar a fazer evangelismo durante a semana. No dia a seguir ele chega perto de nós com um sorriso. Oi? Eu assim, eu já me converti. Eu então, já converti. Eu vi, Deus falou comigo, eu vi Deus. Eu, então conta lá, homem. Ontem saí daqui muito chateado com vocês. Porque vocês estavam a falar para mim. E eu cheguei lá na quinta, fui lá para o curral. Estava lá à noite chateado. A dizer como é que aquelas pessoas sabiam da minha vida. E eu disse assim, Deus, eu não acredito em ti. E de repente não é que Deus me aparece à frente. Eu, opa. Foi. Deus empurrou-me para o canto do curral. Pegou num pau. E deu uma arrancada, desculpa a expressão, nos cornos. E pum! E disse assim, fica aí, filho de uma égua. Deus fez isso, Ele fez. E eu percebi que eu estava errado e precisava de Jesus. Então eu estou aqui hoje a dizer que eu tenho Jesus no meu coração porque eu já aceitei. Eu lá no curral eu disse a Ele que está bem. Por isso Deus, Ele trabalha cada um da sua forma. Quando Deus pega em ti, não fujas. Só vai ser pior. E por isso tenho lá este rapaz na igreja e ele fala muitas vezes. E ele diz muitas vezes, olha, tu foste mesmo aquele momento em que ele diz, olha, eu tive toda a vontade de virar costas, mas parecia que algo... Deus não está preocupado com as formas, nem com os métodos, mas com o coração, com aquilo que acontece realmente. Às vezes nós fazemos aqueles apelos emocionais, não é? Quem está aqui quer aceitar Jesus. Toda a gente vai aceitar Jesus. Jesus é muito fixe, não é? Então, calma. Pergunta é, quem está aqui quer morrer hoje? Se alguém aceitar... É verdade. Quem quer morrer? Quem está aqui hoje quer morrer para os seus sonhos, para as suas paixões, para os seus desejos? Quem quer? É por isso que eu tenho uma dificuldade. Eu tenho uma pregação que diz, parem de aceitar Jesus. Porquê? Porque nós hoje tornámos tudo muito... a pessoa foi à frente, aceitou Jesus. Olha, aí fizemos um culto, 30 pessoas se converteram. Passado um ano ninguém está na igreja. Ganda pregador. Não. Por isso nós temos um caminho a percorrer. E porquê é que eu percorro este caminho? Podes mudar. Então temos um caminho a percorrer por Jesus. Hebreus 12, 2 a 3 diz, tendo os olhos fitos em Jesus,
autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Nós caminhamos por causa de Jesus, caminhamos por causa dele. Pastor, mas aquele irmão, eu não vou deixar de vir à igreja porque houve um irmão. Não, mas eu continuo por causa de Jesus. Por causa dele. E como eu disse, eu fui expulso de casa. E não vou entrar em pormenores, mas praticamente, por outras linhas, também a minha segunda casa, que era a igreja, também já me expulsou. E foi um momento também doloroso, porque todo lugar onde tu entregas o teu coração, estás disponível, estás alvo de ser magoado. E é normal seres magoado na igreja. Mas a mesma igreja, às vezes, que te magoa é a mesma que te cura. Porque às vezes há feridas que Deus abre porque Ele mesmo precisa de abrir. Porque há lugares mais profundos que só lá chegas no meio de muita dor. Porque Ele nos escolhe na fornalha da aflição. Eu lembro que nós estamos a plantar a igreja em Setúbal. E começámos no tempo da pandemia, um pouco antes, depois veio a pandemia, foi difícil. E nós, como loucos que somos, nós avançámos para a abertura de uma igreja sem apoios financeiros de ninguém. Nós, família, eu estava a trabalhar e o dinheiro não era muito, mas avançámos pela fé. Eu lembro que fizemos um pequeno empréstimo para fazer as obras no espaço, para abrir um espaço. E depois era a pandemia, então abrimos umas semanas, fechava as outras. Mas não dava. Então quando começámos, chegámos a ter 30 pessoas, depois chegámos a ser só 4, 5. Mas eu fiz um compromisso com Deus. Deus, enquanto houver dinheiro para pagar a renda, eu mantenho a porta aberta. E o Senhor sempre foi cuidando. Nos meses mais difíceis havia alguém de longe, Tiago, vou dar uma oferta para a tua igreja, sem ir pedir. Hoje, graças a Deus, já estamos a chegar, passar às 40 pessoas. E estamos a começar a ver a igreja, ainda é um bebê, mas a começar a dar os primeiros passos. Hoje vem cá um grupinho logo à noite. Mas já estamos a dar os primeiros passos. Ao longo deste processo, nós pensámos muitas vezes desistir. Eu até fiz, o Senhor falou comigo nesses processos. Eu tenho uma pregação que diz quando estás prestes a desistir é porque vale a pena continuar. E todos esses momentos, essas angústias, essas lutas, tudo faz parte desse processo. Porque nós continuamos por Jesus e também, podes mudar o slide, pela igreja. Diz em Hebreus 12 a 16, portanto fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Então nós fazemos caminhos retos. Mas os outros deram... Não, os outros deram maus exemplos, mas eu sempre vou procurar dar bom exemplo. E acreditem, mesmo às vezes tentando tu seres bom, tentando fazer correto, haverá pessoas que vão falar mal de ti. Haverá sempre problemas, haverá sempre dificuldades. Haverá pessoas em que tu vais lhes dar o teu melhor e vais receber o pior delas. Mas isso faz parte. É por isso que quando eu digo, Senhor, dá o teu fogo, eu tenho de estar preparado para suportar tudo.
como dizem em Portugal, comer as passas do Algarve. Eu preciso estar preparado para aquilo que o Senhor vai fazer. Eu preciso estar preparado, perceber que a minha vaidade vai ter de cair. E quando eu digo que o Senhor é um fogo consumidor, Ele vai consumir tudo. Ele vai consumir tudo. E onde Ele não conseguir consumir, é a tua desgraça. Ele vai consumir a tua vaidade, o teu orgulho. Ele vai consumir as tuas paixões. Em que tu chegas a um ponto em que tu estás com o Senhor e às vezes tu não sentes nada, mas tu permaneces por fé. Porque nós, quando temos Cristo, nós não caminhamos por emoções, caminhamos por convicção, por convicções. Eu sei para onde eu tenho de ir. Eu sei para onde tenho de caminhar. Então hoje, muitas vezes, eu olho, vocês têm aqui muitos jovens. Hoje o mundo quer vos afastar de Cristo. E quer vos dar um Cristo falso. Cuidado. Cuidado. Sabem, o diabo, ele não tem interesse que as pessoas não creiam em Deus. O diabo não tem interesse que as pessoas não tenham religião. O que o diabo quer é imitar Jesus. O que o diabo quer é mais igrejas que tenham um falso Jesus. A Bíblia diz que eles recusaram o falso evangelho e Deus operou o erro. A operação do erro é quando nós cremos no falso Jesus. O diabo não é... Deus tem inimigos? Não. Porque ninguém tem o seu tamanho, o seu poder. O diabo é apenas nosso inimigo. Porque ele quer que tu tenhas o falso Jesus. E quando nós temos o falso Jesus, é por isso que nós não acabamos o caminho. Nós somos vaidosos, queremos ser conhecidos lá fora, queremos a honra, a glória dos homens. Uma das coisas que eu aprendi quando fui missionário nas igrejas do interior, e o meu sonho, eu oro para que um dia Deus dê pessoas apaixonadas para irmos abrir igrejas no interior. Há localidades que não há. Infelizmente agora as igrejas todas vêm aqui para Lisboa e essas coisas, igrejas grandes. Ninguém vai para o interior. Mas é lá que tu vês verdadeiros cristãos. Pessoas simples. Pessoas que amam Jesus de simplicidade. E uma das coisas que eu aprendi com eles foi a fé. Eu ia aos cultos, os cultos não tinham nada de como nós temos hoje, música, nada. Aliás, para vocês perceberem, eles amavam os cultos em que eu cantava. Eles gostavam. E eu não sabia tocar guitarra, punha-me lá a tocar aquilo. E eles todos contentes. E aqueles irmãos fiéis. Fiéis. Amavam o Senhor. Eles saíam de casa às 5 da manhã e iam pastar com as ovelhas. Chegavam a casa às 8 da noite, tomavam um banho e iam para o culto às 9. Era chuva, era sol, era neve. Eu lembro de eles chegarem perto de mim. Ai, pastor, estou tão cansado. Eu, irmão, entra lá. Depois eles, pastor, fez tão bem vir ao culto. Parece que dormi 20 horas. A fé sem adereços, sem fantasia, que amamos o Senhor como Ele é. Por isso, acho que tem um último slide só, vocês. Sem fé não haverá fogo. Se tu não permaneceres, não há fogo. Fé não é receber, nem crer. Eu vou fazer aqui fé é permanecer. Quando eu digo fé não é nem crer, obviamente está ligado. Mas é porque muitas vezes nós achamos que a fé, eu acredito, é quase como se fosse uma fezada. Não é?
Eu acredito muito, 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 muito. Não, 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 não. A fé é mesmo quando tu não acreditas, tu permaneces. Senhor, eu não sei. Eu não sei se vai, mas eu vou permanecer, Senhor. Eu creio. Mas às vezes não temos força. Às vezes não me sinto aquela pessoa. Não, eu creio. Palavras de afirmação, aquelas palavras. Senhor, olha, eu não sei. Mas uma coisa eu sei que tenho de fazer, porque eu tenho fé, é permanecer. Senhor, eu vou permanecer fiel, firme e constante. Crendo ou não crendo. Mas eu vou permanecer. Porque eu sei o que tenho de fazer. Porque diz em Hebreus, e está lá escrito, eles permaneceram até ao fim, eles creram até ao fim, eles tiveram fé, mas nem receberam. Muitos morreram e não receberam. Mas eles permaneceram. Mesmo que eu não receba, mesmo que eu não veja, mesmo que não aconteça, eu vou permanecer até ao fim. E isto sim, é um fogo que nos impele a avançar. Amém?